E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, alô aí para o irmão Natiel, homem de Deus, cantor, levita da casa do Senhor. Nós estamos aqui diante de um texto da palavra do Senhor que nos traz uma lição bastante interessante e também, ao mesmo tempo, um despertamento e uma certeza de alegria nos nossos corações. Diante desse texto, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, ele já havia sido sepultado. Aqui já era o terceiro dia da morte do Senhor Jesus. E a Bíblia nos mostra que algumas mulheres decidiram ir ao sepulcro. A Bíblia é bem clara em nos dizer que já era domingo de manhã, bem cedo. Nós não encontramos aqui a palavra domingo, escrito aqui nas Sagradas Escrituras, mas nós encontramos dizendo que já se findava o sábado e já começava o primeiro dia. Com isto nós podemos entender que era um dia de domingo. 3 mulheres, as 3 Marias, é por isso que tem aquele ditado: a Maria vai com as outras. 3 Marias aqui se reuniram com o propósito de levarem algumas especiarias, alguns perfumes, para cuidarem do corpo do mestre, limpando as feridas, perfumando o seu corpo. Com isto nós entendemos que, na verdade, para essas mulheres, Jesus não iria ressuscitar. Por mais que Jesus muitas vezes falou para os seus discípulos, falou para certa multidão daqueles que sempre estavam seguindo ao Senhor, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Com esta situação nós entendemos que na verdade eles não acreditaram em tudo que o Senhor havia dito para eles. Porque já era o terceiro dia, Jesus, por cerca de muitas vezes, havia avisado: é necessário que eu seja crucificado, é necessário que eu morra, que eu seja sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Agora as mulheres estão indo para o sepulcro, estão levando especiarias para tratarem ali do corpo do Senhor, de sarar, de limpar as feridas do corpo do mestre. E durante ali o percurso da caminhada que elas estavam fazendo, do lugar que estavam até chegar ao sepulcro, elas demonstravam uma certa preocupação. Elas estavam dizendo umas às outras: quando nós chegarmos lá, diante do sepulcro, como é que nós vamos fazer? Porque na boca do sepulcro tem uma grande pedra. Quem irá remover esta pedra? Durante o percurso daquela caminhada, elas estavam mostrando esta preocupação. Quem vai remover a pedra? Segundo alguns historiadores, dizem
que aquela pedra que era posta ali na boca do sepulcro, onde foi colocado o corpo do Senhor Jesus Cristo, ela era tão grande que precisava de mais ou menos 10 homens para poder remover aquela pedra do lugar. E observe que vai aproximadamente ali 3 mulheres caminhando, indagando umas às outras, mostrando que a maior preocupação delas naquele momento é de quem removeria aquela pedra. E para surpresa daquelas mulheres, quando elas chegam diante do sepulcro, elas percebem que a pedra já está removida. E elas mostram uma certa preocupação ali diante daquela situação, onde percebe que a pedra está removida. Elas ficam assim quase que em desespero. Elas não encontram o corpo do Senhor e ficam ali preocupadas, choramingando umas às outras e até mesmo dizendo: roubaram o corpo do nosso mestre. Ele não está aqui no sepulcro. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que enquanto elas estão preocupadas daquele jeito, de repente aparece ali 2 varões de branco, os quais perguntam assim para as mulheres: por que vocês estão procurando o vivente? Aleluia, aqui entre os mortos, ele não está aqui porque já ressuscitou. Você pode até imaginar: irmão, mas isso que você está dizendo não está escrito aí no texto que você leu. Mas se nós analisarmos aqui atentamente a palavra de Deus, nós vamos entender que esse mesmo texto aqui que eu li, ele está registrado também nos outros evangelhos. E alguns evangelhos eles vão detalhar assim mais claramente a situação que aquelas mulheres estavam passando. O certo é, meus queridos e amados irmãos, que uma daquelas mulheres já havia voltado para se encontrar com os discípulos. Ela saiu desesperadamente correndo para se encontrar com os discípulos. E quando ela se encontra com os discípulos, ela vai dar uma notícia que vai trazer preocupação muito grande para o coração dos discípulos. Ela vai chegar dizendo: nós encontramos o sepulcro, a pedra removida, e o corpo do Senhor, do nosso mestre, não está lá. Então ela disse: alguém roubou o corpo do nosso mestre. E a Bíblia diz que diante daquela notícia, 2 discípulos vão sair correndo em disparada rumo ao sepulcro. A Bíblia cita o nome de um, mas não cita o nome do outro. Mas dá para nós entender quem era o outro por causa de um detalhe que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que dos 2 que o nome está citado, um era Pedro e o outro, a Bíblia apenas se refere dizendo que era o discípulo a quem o Senhor amava. E nós sabemos, quando a Bíblia fala acerca do discípulo que o Senhor amava, a Bíblia está se referindo a João, que era aquele mais próximo do Senhor Jesus Cristo, que sempre quando eles se sentavam à mesa, eles se sentavam do lado do Senhor, e a intimidade entre João e Jesus era tão grande que a Bíblia diz que João, ele até colocava a cabeça no peito do mestre. Então, os 2 discípulos que saíram correndo rumo ao sepulcro foram esses 2, Pedro e João. A Bíblia nos faz entender que João era mais novo do que Pedro. De fato, que por João ser mais novo, ele conseguiu chegar mais rápido ao sepulcro do que Pedro. Pedro perdeu a carreira naquele dia. João chegou primeiro. E a Bíblia diz que quando João chega lá no sepulcro, ele encontra sim a pedra removida, ele chega até a porta do sepulcro, ele olha para dentro do sepulcro e a Bíblia diz que ele enxerga apenas os lençóis. E por esta visão que Pedro teve, de ter visto apenas os lençóis, de não ter visto o corpo do Senhor, ele vira para o lado de fora, não quer nem entrar e fica ali triste, de cabeça baixa, quase que concordando, de fato, alguém roubou o corpo do nosso mestre. E a Bíblia diz que enquanto João está ali, eu estou aqui parafraseando, conjecturando para que os irmãos e amigos possam entender melhor, enquanto João estava ali de cabeça baixa, preocupado, imaginando, parece que roubaram o corpo do Senhor, de fato não está aqui, só encontrei os lençóis. A Bíblia diz que do jeito que Pedro vem, na velocidade que ele está chegando, em disparada, ele entra com tudo no sepulcro. E a Bíblia diz que Pedro, ao entrar no sepulcro, ele vai ver os lençóis e ele vai ver um detalhe que João não viu. A Bíblia diz que ele percebe que os lençóis estão lá, mas ele percebe que assim um pouco afastado, em um lugar à parte, está um lenço enrolado. Tem versão
que diz que o lenço estava enrolado. Tem outra versão que diz que o lenço estava dobrado. Agora, o que eu acho interessante é que o primeiro discípulo que chega e só olha e percebe que está só os lençóis, ele sai. A Bíblia nos mostra, amados irmãos, que ele fica sem acreditar que de fato Jesus pudesse ter ressuscitado. Mas quando Pedro entra no sepulcro, que ele vê os lençóis e de repente percebe que tem um lenço assim afastado dos lençóis e está enrolado em um lugar à parte, o versículo é bastante interessante. E vendo ele, o lenço em um lugar à parte, enrolado, está escrito, ele creu, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquele lenço enrolado, ele transmitiu uma mensagem profética para a vida do apóstolo Pedro. E é sobre este lenço, esta situação, onde o lenço estava enrolado à parte, que eu quero explicar um pouco para você. Observe que a vida do apóstolo Pedro, ela foi tocada, porque diante ali do lenço que estava dobrado, ele recebeu uma mensagem profética da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero transmitir essa mensagem profética também para o teu coração. Ou seja, o que é que significa aquele lenço ali em lugar à parte enrolado? Segundo a tradição dos judeus, havia um costume entre eles que quando o Senhor ele chegava em uma casa para participar de uma refeição, os servos eles demonstravam toda aquela dedicação, ali preparava a mesa, tudo bem arrumado, colocava ali a comida e eles ainda colocavam um lenço para que o Senhor, quando estivesse participando da refeição, ele não se sujasse ali com os restos de comida, com as migalhas que estivessem caindo. Então ele colocava aquele lenço ali para evitar que sujasse a sua roupa. E segundo a tradição, nós podemos entender que enquanto o Senhor estava participando da refeição, o servo ele ficava ali um pouco distante, apenas observando, ou então apenas esperando que se o Senhor precisasse de alguma coisa, ele estava ali no ponto para atender, no ponto para levar, mas havia um sinal que o Senhor ele demonstrava ao sair ali da mesa, se ele iria voltar para continuar, ou então ele iria sair de vez da mesa para não voltar mais. E segundo a tradição, que sinal era esse? Enquanto o Senhor estava participando ali da refeição, se de repente chegasse alguém na porta precisando falar com o Senhor e o Senhor se levantasse ali da mesa, ele pegava aquele lenço e simplesmente ele jogava em cima da mesa. Então, com aquele ato de simplesmente jogar o lenço em cima da mesa, o servo que estava ali um pouco distante observando iria entender, ele não vai mais continuar aquela refeição, ele não vai mais retornar para a mesa. Mas se de repente o Senhor, ele ao se levantar, pegasse aquele lenço, enrolasse ou então dobrasse e colocasse ele em um lugar à parte da mesa, ele estava simplesmente dizendo, olha, eu vou bem que sair, mas já já eu volto para continuar. Eu estou bem que saindo, mas daqui a pouco eu volto aqui para o mesmo lugar. Então foi esta mensagem profética que o apóstolo Pedro ele entendeu através daquele ato ou daquela situação em que o lenço estava enrolado em um lugar à parte. Se ele tivesse visto apenas os lençóis como o apóstolo João viu, então nada demais teria acontecido. Eles teriam voltado para casa decepcionado, de cabeça baixa e também concordando, Maria tem razão, ele não ressuscitou, alguém roubou o corpo dele, mas a Bíblia diz que ele, ao perceber que o lenço estava enrolado em um lugar à parte, está escrito que ele creu, ou seja, ele entendeu a mensagem, ele teve a certeza no seu coração, de fato ele ressuscitou, de fato nosso mestre está vivo, olha só a mensagem que ele deixou para nós, ele saiu daqui do sepulcro, mas logo daqui a pouco estará voltando para se encontrar conosco. E todos nós sabemos que foi assim que aconteceu. Jesus ele confirmou a sua ressurreição para os seus discípulos por várias vezes, por cerca de 40 dias a Bíblia nos mostra que ele esteve com seus discípulos, aparecendo aqui e acolá, dando as últimas instruções para depois se tornar assunto aos céus. Então, meu querido e amado irmão, esta era a mensagem que eu queria deixar para o teu coração. Entenda
entenda, através daquele lenço dobrado, Jesus estava simplesmente dizendo: não fiquem tristes, não se preocupem, levante a cabeça, eu estou vivo e logo, logo estarei voltando para me encontrar com vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Então, entenda, ele está vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, mesmo no Velho Testamento, ele fez uma citação bastante interessante que nós podemos até afirmar que foi profética, diante ali de toda aquela situação da provação tremenda que Jó se encontrava, enquanto os seus amigos estavam criticando, acusando, ele encontrando ali as últimas forças no seu pulmão. A Bíblia nos mostra no capítulo 19, o versículo 25 do seu livro, que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se nesse momento, você que está nos assistindo, nos acompanhando, eu não sei como está a tua situação, mas diante de qualquer situação negativa ou dificuldade que você possa estar enfrentando, eu digo para você neste momento: não te preocupa, Jesus está vivo e logo, logo estará voltando para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo e nos levar para o céu de glória. Mas enquanto ele não volta, ele fez uma promessa que está registrada lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 19, quando ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Com esta frase a gente pode entender que não ficou poder para mais ninguém. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O versículo, ele poderia ter sido escrito desta forma: eis que estarei convosco, mas não está prometendo que vai acontecer no futuro, está no presente: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então alegra o teu coração, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está sentado à destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim, intercedendo por você. Então, glorifique o nome do Senhor, exalte a Ele, porque Ele está vivo e permanece no controle para todo sempre. Amém? Quem pode escrever o seu amém, o seu glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus aí pela vida do nosso amigo, irmão Manelzinho de Jesus, a irmã Raquel de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O irmão Francisco e a irmã Francilda Dantas, que estão aqui nos acompanhando. Também aí meu amigo de Nápoles. Também aí o nosso amigo, o Anderson Pereira, a irmã Andréia Souza, o pastor Joel Colasso. Que honra ter esses homens, esses mestres nos acompanhando aqui nesta live. A irmã Aline Alves, também a irmã Janaína. Glória a Jesus Cristo, louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Nós vamos neste momento estar louvando a Deus com mais um hino. Um alô para a irmã Rose Alves, glória a Deus pela sua vida. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 104, que foi o número que o irmão Raimundo Filho pediu antes de nós trazermos esta palavra da parte do Senhor. Glória a Deus. Guarde essa mensagem no seu coração. O lenço dobrado significa que daqui a pouco ele está retornando.